Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo para nós seguirmos com os nossos estudos no tema Servindo ao Deus Vivo em Novidade de Vida, tema da nossa escola dominical, tema da revista que nós estamos usando. Hoje eu, pastor Marcelo. Olá, gente, paz de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre o exercício dos dons espirituais. Antes da gente começar, eu vou fazer uma oração e aí na sequência o pastor faz a leitura do texto bíblico. Vamos orar? Ore aí também com a gente. Querido Pai, muito obrigado, Deus, por todas as bênçãos, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado por termos vida, Deus. Mesmo diante de uma situação tão difícil que o mundo está vivendo, Pai, nós podemos ter plena convicção de que o Senhor tem nos sustentado e cuidado, Pai, especialmente dos nossos corações, da nossa salvação, ó Pai, e nos dando a certeza, Deus, de que nós não estamos sozinhos. Muito obrigado por isso, muito obrigado por cuidar de nós e por nos dar essa oportunidade, Deus, de ler a Tua Palavra, de estudar e aprender junto com os nossos irmãos. Que o Espírito Santo conduza esse tempo a todos nós que estão assistindo, que estão participando desse vídeo. Que a Tua bênção, Deus, nos alcance. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o texto base da lição, irmãos, é na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, o versículo 10. Esse texto diz assim. Ele diz assim, o versículo 10. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Vou ler novamente aqui, que é só um versículo. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Amém. Amém. Bom, então, como os irmãos perceberam também pela leitura, o tema básico de hoje para nosso estudo são os dons espirituais, mas especificamente o exercício desses dons, a prática dos dons espirituais. E a gente conversando um pouco antes aqui de começar a gravação desse vídeo, a gente falou um pouco sobre quanto esse assunto nos tempos de hoje tem sido usado, muitas vezes até como divisão dentro das igrejas, umas acreditando mais, acreditando menos, usando mais ou usando menos, e aí aquele questionamento se é ou não é algo de Deus, A gente sempre costuma comentar, e com esse assunto também não é diferente, que nós somos especialistas em criar discussões paralelas ou periféricas que nos desviam do assunto importante, do assunto central. A Bíblia fala muito sobre dons. Paulo escreveu algumas listas de dons, e que as listas de Paulo, o fato dele ter escrito pelo menos mencionado pelo menos 3 listas e elas serem diferentes, elas mesmas já contam que não são exaustivas, Então, só existem, às vezes esse argumento, não, só existe aquilo que Paulo escreveu ali nas suas listas, Olha, no Antigo Testamento há textos que falam que Deus capacitou pessoas com diferentes capacidades, e talentos, Então, cada um tem que descobrir o seu dom. Mas a gente não descobre o dom assim, eu acho, eu penso, eu quero. A Bíblia nos ensina que o dom, e nós vamos falar quem aqui é o doador dos dons, O dom é do Espírito. Então eu vou descobrir o meu dom em comunhão com o Espírito, Exatamente. Não é aquilo assim, eu gosto de fazer tal coisa, então esse é o meu dom, vou inaugurar um ministério. Não é bem por aí, E aí é interessante isso, Porque o dom ele está a serviço do povo, Está a serviço, ele não é o fator fundamental, o fator principal, o centro de tudo é sempre Cristo, O dom está a serviço de uma comunidade cristã. E aí, como o pastor mencionou, Paulo, ele menciona nas suas cartas, para diferentes igrejas, em diferentes contextos, uma série de dons
que não são listas exaustivas, ou seja, não são listas que têm o objetivo de falar de todos os dons, mas que são essenciais para aquela comunidade, naquele contexto, e que com certeza também o são para nós, né? E é muito importante você ter destacado o bem para todos, como nós já lemos lá no texto, né? Porque ainda que eu defenda que não é a minha defesa, mas ainda que eu entenda e defenda, não, os únicos dons que existem são aqueles dons que Paulo citou. Ok. Mas ainda que eu tenha um dos dons citados por Paulo, mas ele não sirva, não seja exercido em benefício do corpo, em benefício do povo, em benefício de outras pessoas, mas apenas em meu próprio benefício, ainda que seja um dom bíblico, está sendo exercido de maneira antibíblica, de uma maneira errada, porque o dom é para abençoar o corpo. Um dos dons mencionados por Paulo lá em Romanos, né, é o dom do ensino ou o dom da palavra. E nós vemos hoje que existem muitas pessoas com essa habilidade, com essa capacidade de ensinar, de poder transmitir o seu pensamento, transmitir conhecimento de uma forma clara, de uma forma compreensiva a todos. E muitas vezes, infelizmente, pessoas como essa usando essa habilidade, essa capacidade para conseguir algo para si ou para distorcer uma realidade. Infelizmente, a gente pode ver nessa pessoa uma habilidade muito bonita de falar, de se expressar, de convencer, mas que não está sendo usada para o bem, que não está sendo usada em favor dos outros. Né? Eu costumo pensar que é um pensamento que eu tenho, de que Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que Ele nos dá dons para que nós os usemos em benefício do corpo de Cristo, em benefício das pessoas, em benefício do próximo. Mas Ele é tão tremendo que esse dom, por vezes, transforma-se até numa profissão para a gente, como você disse, a questão do ensino, né? Então, quantas pessoas que foram vocacionadas por Deus com o dom do ensino para ensinar a palavra de Deus. Esse é o objetivo primário. Sim. Mas que também se tornaram profissionais desse ramo, tornaram-se professores de N disciplinas, né? Então, quer dizer, é um dom que se expandiu e trouxe benefício para a pessoa também, né? Que bom! Mas, por outro lado, a gente vê muitas pessoas que têm o dom do ensino, mas elas só dão aula para elas, né? No sentido do profissional. Não usam no sentido bíblico, no sentido ali, né? de anunciar a palavra de Deus. E outras, eu falei o ensino aqui porque eu sou professor, você é professor, mas tem outras tantas profissões. Sim, né? Sim, com certeza. Eu tive essa experiência na última empresa que eu trabalhei, de fazer um teste sobre pontos fortes, inclusive um livro muito legal que eu li, que era Descubra Seus Pontos Fortes. No final do livro tinha um teste. O livro era totalmente focado no profissional, mas lendo o livro, descobrindo algumas características ali que ficaram evidentes, fazendo o teste, fazendo a leitura, eu cheguei à conclusão de que realmente o meu caminho era me dedicar aqui, ao que a gente faz aqui na igreja, ao cuidado, ao ministério. E essa luz me veio em habilidades, em talentos que eu desenvolvia também no mundo profissional. Inclusive, o meu gerente não gostou muito, porque foi ele que me deu o livro e no fim eu saí da empresa. Quer dizer, a empresa te deu um livro para te melhor capacitar lá para o trabalho na empresa e acabou perdendo um ótimo profissional, né? Obrigado pelo ótimo profissional, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu comentei com o meu gerente na época, né? Ele brincou comigo. Se eu soubesse disso, não tinha dado o livro. Mas voltando aqui para o nosso tema, né, eu acho interessante também que quando a gente fala, especialmente nesse aspecto que nós estamos abordando, de dons, de capacidades especiais que Deus desenvolve em nós para servir ao próximo, eu lembro que muitas vezes nas nossas discussões a respeito de dons, a gente ia parar no texto de Gálatas, que fala do fruto do Espírito.
E a gente já falou isso aqui também em outra oportunidade. Se vocês quiserem acompanhar, tá aí nas nossas aulas, no nosso canal do YouTube, nos nossos canais, tem toda a série de aulas que nós estamos fazendo. E lá a gente fala das características do fruto do Espírito, não como dons especiais a pessoas específicas, mas como uma característica de todo mundo que é cristão, que tem o Espírito Santo, deve manifestar as características descritas ali. Hoje, nesse assunto, nós estamos falando de capacidades especiais, que são muitas vezes destacadas em umas pessoas, em outras não. Essas outras pessoas vão se destacar com outras capacidades. E de forma que um possa servir ao outro. Existe a variedade de dons. Mas o fruto do Espírito é aquele mencionado em Gálatas, com aquelas características, mas esse é para todos. Sim, exato. Não dá para dizer, não, eu tenho longanimidade, mas não tenho domínio próprio. Não, o fruto é um fruto. Ele tem aqueles gomos todos. E aquele fruto deve existir na vida de todo cristão. Já os dons são variados. Você citou o canal, também acho legal citar com relação ao canal, sabe? Que às vezes você quer ver determinadas coisas específicas, né? E tem bastante vídeo no canal. Acho que a gente está com mais de 50 vídeos no canal já. Então você entrando no canal do YouTube, tem uma opção lá de playlist. E aí você clica lá no playlist e os estudos estão todos separados por ordem. Então as lives estão na pasta das lives, os estudos tem lá uma pastinha para a escola dominical, o estudo bíblico, os cultos, sermões, né? E aí você vai abrir a pasta, né, que você quer e vai poder assistir os vídeos lá, que tem aquele foco direcionado naquela playlist. Isso aí, uma ótima dica. Curta e se inscreva no canal também. Eu tenho acho que uma discussão interessante de fazer aqui nesse ponto, eu até grifei na revista, eles usam a expressão dons extraordinários, e aí se referem aqui a alguns exemplos, né? Milagres, curas, exorcismos, profecias, línguas, interpretação dessas línguas. E essa discussão, né? Se essas coisas cessaram, se foi usado em um tempo específico, existe, claro, especialmente nas igrejas mais tradicionais, algumas pessoas que defendem essa ideia de que Deus usou esses dons num momento específico da história para manifestar a sua vontade e posteriormente eles são mais raros, né? Mas eu gostaria de trazer uma discussão aqui. A gente, nas nossas igrejas ou em algumas outras também, esses dons são raros porque Deus não os manifesta mais ou porque as pessoas não buscam exercer, já que a gente está falando do exercício dos dons, né? As pessoas não buscam exercer esses dons. Bom, eu tenho um pensamento sobre isso, sabe? Eu não sou, como ele cita aqui, tem aqueles, o cessacionista, que acha que os dons já não existem mais. Eu sou continuista, acredito que os dons existem. Amém. Mas, com relação à manifestação dos dons, a manifestação do poder de Deus, com essas coisas extraordinárias que você disse, eu me apego a quando Jesus foi em Nazaré, que era a terra dele, né? E ele chegando lá em Nazaré, ele começou a ser questionado, né? Ele não é carpinteiro, as irmãs dele não estão aqui entre nós, mas de Belém sai profeta. E ali o evangelho diz que aconteceu o que ali? Jesus fez poucos milagres naquele lugar por conta da falta de fé daquelas pessoas. Eles perderam mais tempo questionando Cristo, questionando quem era Cristo, do que se beneficiando do poder e da comunhão de Cristo. Então, eu acho que a gente dizer que os dons não existem mais, respeitando quem pensa dessa maneira, e não estou dizendo que quem pensa dessa maneira tem todos o mesmo comportamento que eu vou citar agora, mas o que eu vejo é que muitas pessoas que defendem essa questão de não existir mais dons do Espírito, isso cai como uma luva para a questão da falta de fé. Né? Tem razão. Então, como eu disse, respeito quem pensa dessa maneira. Não acho que são todos que vão defender a questão de cair como uma luva a falta de fé, não. Porque existem homens e mulheres de Deus que acreditam que os dons acabaram e são fervorosos na comunhão com Deus. Uma coisa não invalida a outra. Mas
se for uma questão de, mas porque naquele tempo precisava mais dessa manifestação de poder, porque a igreja estava iniciando e as coisas que aconteciam naquele tempo, ora, as coisas que acontecem no nosso tempo. Se existia se tem alguém precisando de milagres, se existia uma necessidade de milagres por conta de coisas que aconteciam no tempo, o nosso tempo então está gabaritado a receber uma infinidade de milagres, exato, né? Exato. Mas também, aí para mim, entra uma questão de questionamento da minha fé. Por que determinadas coisas aconteciam no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história da igreja? A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que não acontecem na minha vida. Não acontece na minha vida porque Deus parou de fazer, não é mais do interesse de Deus fazer isso, ou porque eu não tenho de fato um envolvimento com fé. A minha oração não era oração da fé, né? Como diz lá em Tiago, né? Aquele que pede a Deus desconfiando não recebe. Então, a minha pergunta para mim é se eu oro com fé ou se eu oro desconfiando. Sim. Tiago disse: se eu orar desconfiando, eu não vou receber. Eu achei importante esse assunto que a gente tratou, essa discussão, porque muitas vezes é o que acaba, o que a gente vê na maioria, né, das realidades, né? Transferir para Deus a responsabilidade de que coisas extraordinárias, né, como foi a palavra usada aqui no texto da revista, coisas extraordinárias não acontecem mais ou acontecem menos. É porque Deus não quer mais fazer, é porque Deus resolveu que naquele tempo servia, hoje não serve mais. Mas e a nossa responsabilidade, né? A nossa busca por esses dons? Porque Paulo fala disso também, que os dons a gente deve buscar e a gente deve desejar ter os dons. É claro que com todo cuidado, como a gente falou, né? Sempre pensando no serviço, em servir com os dons, mas são coisas desejáveis. E submisso à ação do Espírito. Eu já fui jovem e hoje já não sou mais tão jovem, né? E eu me lembro quando jovenzinho mesmo, 21 anos, 22, nós fazíamos vigílias de oração na igreja, nós os jovens da igreja, e nós queríamos porque queríamos ter um dom especial, que era o dom de orar em outros idiomas, orar em outras línguas. E nós fazíamos a vigília ali querendo esse dom, insistindo com Deus querendo esse dom. O que nos levava também a algumas ações que não era o dom, o famoso, na gramática fala da glossolalia, né? Quando você começa a repetir uma palavra e as sílabas começam assim a enrolar, né? Então nós nos iludíamos, porque nós queríamos tanto esse dom que nos iludíamos para acreditar que tínhamos esse dom, quando na realidade não tínhamos. Mas o tempo foi passando, Deus foi misericordioso, cada um encontrou o seu dom e entendeu que aquele nós não teríamos, podem ter outras pessoas que têm, mas nós não teríamos aquele dom, mas temos outros, né? Exato. Então, submeter-se. Eu queria tal dom, mas você sabe que eu queria ter o dom de tocar violão, né? E definitivamente não tem. Depois de algumas tentativas. Muitas e muitas, né? Que eu já comprei de violão e virou presente depois, né? E é muito interessante isso que você falou, né? A submissão à vontade de Deus, ao Espírito Santo. Eu estava refletindo muito sobre uma questão esses dias, porque eu comecei a fazer uma oração mais refletindo bastante nas palavras que eu estava falando com Deus, e eu me peguei muitas vezes usando a expressão Senhor para me referir a Deus, usando isso como um pronome respeitoso, como se Deus fosse um homem mais velho, um senhor de idade, e para as pessoas mais velhas que a gente se refere a ele como Senhor. Um pronome de tratamento. Um pronome de tratamento. E eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, poxa, será que meu coração realmente entende que Deus ele é Senhor sobre a minha vida, porque eu estou minha vontade está submissa à vontade de Deus? Nessa relação, Ele é Senhor e eu sou servo. E é por isso que nós nos referimos a Ele como Senhor.
até eu comecei a orar e refletir mais e até tirar um pouco, às vezes, esse pronome de tratamento, Senhor, e usar ele muito mais nesse sentido de submissão. E no sentido no que a gente está falando de dons, é muito interessante, porque Deus, ele é o Senhor. Se Ele nos dá um dom, uma dádiva, uma habilidade especial, é para servir a esse Senhor. Nós não devemos chamar Deus de Senhor, porque Ele poderia ter idade avançada ou poderia ter barba branca, né? Nós devemos chamar Deus de Senhor porque Ele é o Senhor dos senhores, ou seja, Ele é o dono de tudo, tudo pertence a Ele, né? Nós estamos sobre o senhorio dele, sobre as ordens dele, estamos debaixo, não sobre, mas sob as ordens dele. E mais do que tratá-lo como um senhor que poderia ser meu avô, eu tenho que tratá-lo como alguém a ser obedecido. Eu tenho obrigação de obedecê-lo. Aí sim, por quê? Porque Ele é Senhor. Senhor de tudo e de todos. Dono de tudo e de todos. Sim. E falando disso, né, a gente entra no tópico, um dos tópicos da lição que fala disso, né, a necessidade de termos consciência sobre quem é o doador dos dons. É claro que um dom pode ser e deve ser a cada dia mais praticado e desenvolvido, mas quem nos dá o dom é Deus, é o Espírito Santo, e a Bíblia é muito clara nisso, né? Aqui, para citar um texto, né, apenas, em 1 Coríntios 12, 11, quando Paulo diz que o Espírito Santo ele faz isso, né? Ele dá os dons como lhe apraz, ou seja, como ele quer, e a cada um, individualmente. E isso, às vezes, eu fico pensando, e voltando nessa questão das diferenças entre as igrejas e pensamentos, né? Que, inclusive, na nossa igreja, o princípio da nossa igreja, ela foi chamada de Igrejinha dos Milagres, né? Mas não porque Deus escolheu a igreja X, a igreja Y, a igreja presbiteriana independente do Brasil, para realizar milagres ali, mas porque as pessoas que estavam ali naquele determinado momento da história, ou em algum momento hoje, a gente pode ver uma igreja com características assim, porque pessoas ali manifestaram dons e a gente vai se encaixando, né, socialmente com quem são mais parecidos. Manifestaram o dom e usaram para o benefício do povo. Usaram para o benefício do povo. Tanto que nesse período, a Igrejinha dos Milagres, ela teve um crescimento exponencial muito significativo. Exatamente. Porque os dons estavam sendo usados a serviço do bem ao próximo. Exato. Não porque Deus deu para uma instituição, uma manifestação especial, mas porque as pessoas buscaram e usaram, exerceram esses dons conforme a Bíblia orienta. E por que então nós poderíamos ser Igrejinhas dos Milagres há 115 anos e não hoje? E não podemos ser hoje? Podemos sim, podemos sim. A partir de que os dons sejam em benefício de todos, né? Eu até anotei aqui um negócio assim, eu falei, olha, quando usamos a expressão meu dom em sentido de propriedade e não em sentido de dom que Deus me deu, nós não entendemos nada sobre isso. É verdade mesmo. Não entendemos nada. Quando é meu dom, no sentido de é minha propriedade, não no sentido do dom que Deus me deu, pega a Bíblia, pega um livrinho e vai estudar sobre dom, porque não entendemos. Tá, tem alguma coisa equivocada aí, né? Quando a gente fala disso, né, usar os dons em benefício do povo, em benefício do próximo, especialmente no momento que nós estamos passando, né, que fatalmente teremos pessoas próximas a nós, doentes ou talvez não afetadas diretamente pela doença, pelo coronavírus, mas sofrendo as consequências, né? E já temos, a gente já sabe de pessoas... Tudo que está e há de vir, né? Sim, a gente já sabe de pessoas próximas que perderam emprego, que tiveram a carga de trabalho reduzida e por conta disso o salário reduzido. Precisando de cesta básica. Precisando de cesta básica, precisando de uma ajuda. Pessoas que estão isoladas há muito tempo, precisando ser ouvidas. E como
é um dom que acho que poucas pessoas têm, o dom de ser ouvido, né? De emprestar tempo, de dedicar tempo para simplesmente ouvir. E quantas vezes a gente já teve experiências como essa, de pessoas que estavam totalmente atribuladas e só o fato de ter alguém para falar, o coração já se alivia, né? Então, tá aí um dom que a Bíblia assim não oferece com clareza, né? O dom de ser um ouvido substantivo, né? O dom de ouvir as pessoas, mas que com certeza é uma característica fundamental nos nossos tempos. Que recai no ponto 2 aqui, né? O exercício dos dons com excelência. Sim. Né? Paulo fala, né, do que os dons devem ser exercidos, até ele cita aqui, né, o texto que os dons devem ser exercidos com dedicação, com esmero, com liberalidade, com diligência, com alegria, com misericórdia, né? E é interessante que quando nós nos perdemos, existem determinados comportamentos que vão contra tudo isso que Paulo ensinou. Por exemplo, quando eu acho que eu posso exercer o meu dom só quando eu quero, só quando eu estou afim, né? Quer dizer, não quero agora, hoje eu não quero, hoje eu não vou, hoje eu não faço, né? Quer dizer, isso aqui é de um exercício permanente, né? Outra coisa que isso me deixa profundamente triste, o uso do dom para se autopromover. Nossa. Né? Isso a gente tem que dar. O Samuel está se preparando para ser pastor, eu sou pastor, Samuel é músico, então eu posso falar aqui o que eu vou falar, porque eu tenho um pastor e um músico aqui. Entre os pregadores e os músicos, isso a gente encontra em larga escala. Infelizmente. Pessoas que usam esse dom para se autopromover. Autopromover. Elas querem estar em evidência. E não fazem mais nada no uso do dom que não seja a autopromoção. Isso é terrível. Isso é... Especialmente nesse tempo que nós vivemos, né? Que a internet proporciona uma exposição absurda, né? Que era inimaginável há alguns anos atrás. Você ter um vídeo seu, uma foto ou qualquer coisa sendo publicada e alcançando milhares, milhões de pessoas, facilmente quem tem uma habilidade especial se vê tentado nessa circunstância. Por isso é sempre importante, né, trazer à mente, trazer à memória, relembrar o porquê Deus nos deu certos dons, certas habilidades para servir, para ser diferença, para fazer diferença na vida das pessoas, não para promover alguém, né? Promover a Cristo. E isso, por que isso não deve ir pelo caminho da autopromoção? Porque o dom é para o benefício do corpo, benefício do povo, e para que o nome de Deus seja glorificado. Ou seja, há uma promoção nisso. Sim, mas não é a promoção daquele que exerce o dom. É a promoção do nome de Deus. Né? Não é o brilho sobre aquele que exerce o dom, mas é o brilho sobre o nome de Deus, a glorificação do nome de Deus. Né? E nós não podemos tentar usurpar isso, né? Tentar a glória para nós, o reconhecimento para nós, o elogio para nós, porque isso tudo deve ser direcionado a Deus. E a Bíblia nos ensina que Deus não divide glória, que toda a glória pertence a Ele. Então, temos que tomar muito cuidado. E você falou da questão da mídia, Samuel. E, de fato, esse é um tempo em que nós teremos que dominar por demais a nossa vaidade. Sim. Né? Olha, não sei quantas pessoas acessou o meu vídeo, entrou no canal, entrou na live. As pessoas querem me ver. Olha, nós vamos ter... Deus falou para Caim, né? O teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Né? Se nós não tomarmos cuidado, a nossa vaidade será contra nós. Sim.
e cumpre a nós dominá-la nesse tempo. E de fato isso que você falou é verdade. Pelo momento que nós estamos vivendo, mesmo nós aqui, né? Temos gravado vídeos, temos feito publicações, porque é o meio que nós temos disponíveis hoje, mas quando a gente percebe o poder do alcance, quantas mil pessoas vendo os vídeos, é fácil a gente cair na armadilha de achar que estão vendo por nossa causa, que é a minha habilidade de falar, ou a nossa qualidade de edição aqui do Bruno, nosso amigo. Mas na verdade o que a gente tem que, acho que a pergunta que nós devemos fazer sempre a respeito dos nossos dons é como eles exaltam a Cristo, como a aplicação desse meu dom, seja ele qual for, como Cristo será mais conhecido verdadeiramente, né, como Ele é, como Ele será mais conhecido através disso que eu estou fazendo, dessa aplicação do meu dom. E aí entra a questão da excelência, né? As pessoas não reconhecerão Cristo se nós exercermos os nossos dons de maneira desleixada, de maneira relaxada. Sim. Né? Então tem que ser. Com certeza. Aí isso torna a obrigatoriedade da excelência maior ainda. Porque se eu fizer de maneira desleixada e as pessoas acharem que eu sou relaxado, ok. Mas se as pessoas acharem que Deus não é poderoso por conta da minha falta de disciplina e zelo com o dom, aí o assunto muda. Aí muda. Né? Exatamente. E aí também ele vai falar da questão do exercício, né, dos dons de maneira correta, né? Que também é uma extensão da excelência e da maneira correta também. Por quê? Por conta disso nós estamos falando. Benefício do corpo e glorificação do nome de Deus. Acho que pela motivação certa, né? Um sinônimo para isso, porque a motivação importa demais. A motivação é fundamental em tudo que a gente faz. Às vezes a gente pode achar que eu faço de qualquer jeito, ou faço com um objetivo obscuro, mas ninguém sabe, só eu sei mesmo. Não, isso é importante demais, a motivação do nosso coração, né? É o que o sábio vai dizer, né? Que lá do coração é a fonte de todas as coisas. Então, se no nosso coração existe um objetivo diferente, existe uma motivação estranha, com certeza isso vai influenciar aquilo que nós estamos oferecendo também. Eu destaquei aqui alguns pontos que são importantes para mim, que o primeiro deles, assim, a questão do objetivo do uso correto. Primeira coisa, eu preciso tomar muito cuidado em querer exercer o dom só quando eu tenho prazer. Né? Antes de tudo, isso aqui tem que ser prazeroso para mim. Olha, Jesus foi torturado no exercício daquilo que ele tinha que fazer. Paulo foi torturado no exercício daquilo que ele tinha que fazer. Pedro, João foram torturados. Jonas foi para um lugar que ele não queria ir. Eu não estou dizendo que a gente precisa ser torturado. Sofrer, né? Mas é preciso tomar muito cuidado de achar que o exercício do dom também, toda vez, ele é prazeroso. Às vezes nós exercemos os dons em meio à perseguição, em meio a críticas, e precisamos continuar exercendo, né? Como Pedro e João disseram àqueles que prenderam eles. Nós não vamos parar de falar daquilo que vimos e ouvimos da parte de Cristo, né? Um segundo ponto que eu coloquei aqui é assim: o que é bom para mim tem que ser bom para o outro. Né? Não, porque eu sou aqui o ministro, eu tenho esse dom, tenho esse ministério, então eu sei o que é bom para todo mundo, não preciso ouvir ninguém, né? Isso também não é correto. E um terceiro que eu destaquei aqui, querendo ser bênção para uns, humilhando outros, né? Então, às vezes a gente vê assim, não vamos fazer aqui um evento que vai abençoar a vida de muita gente. Glória a Deus, aleluia. Mas eu preciso de mais pessoas para poder realizar esse evento, né? Eu vou fazer um evento que atinge a comunidade, no geral, eles vão ser abençoados, né? Aí vem o Samuel para me ajudar, vem o Bruno para me ajudar, vem as pessoas para me ajudar, querendo atingir a comunidade. Eu fico humilhando vocês, né? Você é burro, você não sabe fazer isso aqui, está atrapalhando aqui o meu evento. Quer dizer, eu quero ser benção para o outro, eu tenho que ser benção para todo mundo. Né? Inclusive para o grupo que está realizando aquilo, né? Não há nenhuma justificativa em eu querendo ser bênção a um maior número de pessoas, humilhar os poucos que estão me ajudando, em detrimento de outros, né?
Com certeza. É um ponto interessante essa questão, porque isso muitas vezes acontece, né, nos bastidores. Não pensando só em bastidores de questão cinematográfica, né, mas para que um culto aconteça, poxa, muitas pessoas que não estão aparecendo estão trabalhando, tem gente olhando o carro, tem gente recebendo as pessoas lá embaixo, tem gente trocando o lixinho do banheiro. E essas pessoas nem sempre vão estar em evidência. Agora, e o cuidado com essas pessoas, né? O cuidado com quem está ali servindo de uma forma, servindo ao seu lado, é importante, é fundamental, especialmente quando o exercício de um dom envolve, né, várias pessoas trabalhando juntas, né? Eu conheci uma pessoa, conheço ainda de vez em quando eu me encontro com a família dela. Ela trabalha com limpeza. E ela trabalhava num hospital limpando o centro cirúrgico. Trabalhando de madrugada, limpando o centro cirúrgico. Toda a glória do sucesso da cirurgia vai para o cirurgião ou quando muita equipe, né? Mas ninguém podia entrar na sala enquanto ela não higienizasse aquela sala da maneira como deveria ser higienizada. Ela tinha que higienizar a parede, higienizar teto, higienizar tudo ali. Eles não podiam fazer a cirurgia enquanto aquilo não estivesse higienizado da maneira correta para eles poderem fazer a cirurgia. Ninguém sabe que essa pessoa existe, mas a cirurgia só aconteceu porque ela primeiro foi lá e higienizou tudo. Senão eles não poderiam fez o trabalho dela bem feito. É verdade. E assim como esse exemplo que você deu, quantos outros exemplos de pessoas que sequer aparecem, mas que servem, né? Que fazem aquilo que precisa ser feito, que exercem a sua habilidade, sua profissão com excelência, e a partir disso algo pode ser feito por outras pessoas, por outras vidas, né? Eu vou mencionar um pensador, Adilson, presbítero Adilson. Conheço. Também conhecido como meu pai do Samuel, da Priscila, do Daniel e da Thalita, né? Marido da Cleonice. Ele sempre fala, né, uma frase dele, né, que não sei se ele emprestou de alguém, mas eu nunca achei o autor original. Mas ele sempre fala isso, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. É uma frase pesada em alguns sentidos, mas de muito fácil entendimento também. Acho que quando a gente pensa em dons, a gente pode pensar bastante nessa frase, né? Quem tem dom e não serve, talvez nem tenha esse dom, né? Aí o seu pai particulariza no indivíduo que somos nós. Ontem eu estava assistindo um vídeo do pastor Luiz Saião, da Igreja Batista, e ele falou algo semelhante, mas ele ampliou no sentido do povo. Ele disse assim: a igreja que não serve, não serve. Exatamente. E até as questões de discussão, né, que estão no final da lição da revista, nos levam a pensar sobre isso também, né? Que se nós achamos que a nossa igreja, né, tem exercitado os dons com excelência, ou nós como cristãos, nós como comunidade de corpo de Cristo, que evidências são essas, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso. Talvez não seja tão fácil, porque talvez a gente vai chegar à conclusão de que não temos tantas evidências, mas se Deus tem nos dado essa oportunidade de pensar sobre isso, de falar sobre isso, não é para passar esse vídeo acabou e vamos continuar a vida, segue a vida. É para a gente realmente refletir e buscar esses dons, desejar tê-los, exercê-los da maneira correta, e ter, sim, acho que é importante ter esse testemunho dos dons, né? Ver os frutos, né? Como Jesus fala, né? Que uma árvore naturalmente dá frutos, né? E os frutos falam da árvore. Então, os frutos identificam a árvore. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente produz na nossa vida, o exercício dos nossos dons em comunidade, com os nossos irmãos, vai glorificar a Deus, vai apontar para Cristo. E acho que isso é importante demais para a gente deixar de lado. Glória a Deus. Pessoal, é isso. Gostaria de agradecer a todos que estão assistindo, pedir para que você não se esqueça de dar um like, de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para que abençoe outras pessoas
e continua nos acompanhando. Em breve teremos mais conteúdo aí e a gente espera você para participar com a gente. Que Deus abençoe, um grande abraço. Pastor Marcelo, faz uma oração para a gente encerrar também. Ô Santo Deus maravilhoso, agradecemos a Ti pelo dom da vida, pelo dom do amor que nos alcança. Amém, Deus. Agradecemos porque o Senhor tem vocacionado cada uma das nossas vidas. Essa vocação, ó Deus, prova que ninguém nasce por acaso, que ninguém nasce sem a vida ter sido planejada pelo Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a reconhecer esses dons e colocá-los em nome de Jesus Cristo a serviço do povo, a serviço da comunidade, a serviço da igreja, para que as pessoas sejam abençoadas e o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Ajuda-nos a exercer os nossos dons com excelência e amor e com desejo de que o Teu nome seja reconhecido. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Tchau.